Olá, família, Igreja da Cidade, seja bem-vindo ao nosso estudo de grupos da cidade dessa semana. E meu nome é Marcelo Santos e quero começar esse momento aqui com Deus, fazendo o nosso devocional Promessas, as promessas de Deus. E nós sempre lemos o devocional que acontece no início dessa semana de aplicação do estudo, que é o devocional do dia 7 de abril, que está dizendo sobre promessa de bênção para o envio. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus nos enviou em missão nesse mundo. Eu e você temos um chamado específico. Deus derramou sobre você uma influência para liderar onde você estiver. Então esse devocional ele fala muito ao nosso coração e ele vai ter esse texto de Deuteronômio 10:11 que diz o seguinte: Vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho para que tomem posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. E nesse dia, nessa semana, esse estudo, esse devocional, ele vem falando para nós sobre isso. Ei, esquece o passado, vá adiante. Deus te deu algo específico, Deus te deu pessoas para influenciar, sabe? A nossa vida espiritual e a nossa vida aqui nesse mundo, ela está muito mais relacionada em cumprir o chamado de Deus. A satisfação da vida está em cumprir o chamado do nosso Criador. E hoje ele está falando assim para mim e para você: vá adiante, cumpra o chamado que eu te dei. Sabe, muitas vezes ficamos presos a situações do passado, nosso devocional vai falar sobre isso, mas Deus ele está muito mais preocupado, mais interessado com o nosso futuro e do que no passado. É para frente que se anda. O que passou nos ensinou. O que passou pode ter doído, ou você está no meio de uma fase turbulenta, mas você precisa prosseguir porque essa fase vai passar. E logo você vai ver e vai entender, discernir espiritualmente por que tudo isso aconteceu, porque Deus está te levando e conduzindo para um propósito. E é esse que o nosso devocional tem para nós hoje. Vá, o Senhor me disse, conduza o meu povo, influencie as pessoas ao seu redor, conduza a sua família a orar, conduza os seus amigos a estar mais perto de Deus, ajuste a sua vida, a sua rotina, para que você, cumprindo o chamado de Deus, você possa abençoar e influenciar outras pessoas. Amém? Que especial essa palavra, né? Agora a gente vai seguir aqui para o nosso estudo de grupos da cidade. Meu amigo, é um privilégio a gente poder estar conectado, são 1.740 grupos hoje em toda a nossa rede, e todas as semanas, 1.740 casas, ambientes estão recebendo a presença de Deus, estão compartilhando essa presença de Deus, estão ganhando pessoas para Jesus. E nós temos vivido um tempo tão especial nessa quaresma cristã, nós estamos nos preparando para a Páscoa, o nosso alto de Páscoa que está chegando, e tem sido dias de refletir sobre a morte, a entrega de Jesus e a ressurreição também, porque o que Jesus veio fazer, meu amigo, impactou as nossas vidas para sempre, mudou a minha história e tem mudado a sua também. É sobre isso que nós falamos nessa quaresma cristã. E o tema dessa semana é sobre o Calvário e a morte de Jesus, morte e vida. Sabe, nós não gostamos, quando estamos assistindo o Alto de Páscoa, acompanhando, principalmente quando eu trago os meus filhos, eu percebo o quanto é chocante para eles. E aí, ver que é chocante para eles, às vezes me choca mais ainda, porque eu falo, uau, é forte mesmo o que aconteceu com Jesus. Então, mas tem um significado isso, Foi por mim e foi por você. Foi para que pudéssemos nos reconectar a Deus, foi para que pudéssemos ser família da fé. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso diante das cartas de Paulo. Lembrando que nessa quaresma, nós sempre estamos fazendo um jejum, e essa semana, já quase reta final aí da nossa quaresma, é um jejum de 6 horas ao longo do dia. Então você fica ao longo do dia sem comer alimentos sólidos e líquidos, a não ser a água, Então a exceção é a água. Então, ou de manhã, ou ao longo do dia, você vai escolher, você vai orar a Deus, mas a orientação nossa coletiva desse jejum como família da fé são 6 horas de jejum
ininterruptas. E também essa semana nós estamos convidando todos a estarmos na campanha da Vitória do dia 9, tá bom? Aonde nós vamos entregar ao Senhor, né, aqueles motivos principais, né, e trazendo mesmo a visão de Deus para nossas vidas, declarando vitória sobre essas áreas no dia 9, aqui no Campus Colina mesmo, ou na sua igreja da cidade, aonde essa campanha, né, acontecer. Meus amigos, então o nosso estudo está baseado na carta de Paulo aos Filipenses e está falando de uma só mente, um só interesse, essa unidade da igreja, refletindo na entrega de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. E começa com Filipenses 2,13 mesmo, falando o seguinte, que pois Deus é quem produz em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Deus nos chamou, sabe? Deus te encontrou. E, sabe, às vezes, meus amigos, o que está faltando é a gente entender essa palavra aqui, de que é Ele mesmo que nos desperta. Às vezes o marasmo espiritual precisa de um toque de Deus, às vezes uma dificuldade relacional na sua vida precisa desse toque de Deus, porque é Ele quem nos resgata, quem nos resgatou, mas também é Ele quem nos puxa para entender esse centro da vontade dele, e Ele dirige as nossas vidas. Esse tempo de Quaresma, esse estudo de hoje, ele é para nos chamar para essa unidade, para a gente refletir sobre a nossa espiritualidade, a nossa entrega, os nossos momentos de oração, para que possamos cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. E sempre que falamos de unidade, de um só coração, nós temos que pensar na igreja, sabe? Deus criou a família biológica, né, da qual nós nascemos, fazemos parte, mas Deus também criou a família espiritual. Então, esse coletivo da família espiritual, esse grupo aqui da cidade, né, você que está se preparando para participar do grupo, você que está assistindo esse estudo para isso, lá no seu grupo, você que ainda não tem o grupo, mas é convidado a ser parte, no final nós vamos colocar aqui um convite para você também para isso. Então, olhar para esse coletivo é entender isso do ponto de vista espiritual. Muitas vezes, amigos, esse tempo nosso, né, de redes sociais, de celular, de cada vez as pessoas sim, buscarem mais o seu jeito, sua individualidade, né, ele às vezes contrapõe essa visão de família espiritual, né? E a igreja está aqui para fortalecer essa visão, porque, meus amigos, quantas coisas, né? Já faz mais de 15 anos que eu frequento grupos da cidade, grupos de pastoreio, e quanta coisa eu cresci na minha vida porque eu andei com pessoas. Eu me lembro que o primeiro grupo que eu tive, 2 semanas depois, 80% do grupo, o primeiro grupo que eu liderei, tá bom? As pessoas foram embora. Porque eu gaguejava, eu não tinha muito jeito para falar, eu não era muito bom de conexão com as pessoas. E ali eu percebia, primeiro eu fui orar a Deus, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu tinha convicção que eu ia ser o líder, que não sei o que ia dar muito bom. E aí eu começo a viver aquela dificuldade mesmo, né? De as pessoas, uma troca de liderança, talvez alguns de vocês já tenham passado isso, e aí as pessoas falam, não me identifico tanto com o Marcelo, vou procurar outro grupo, coisa normal. Mas aquilo me fez buscar a Deus, orar. E aí Deus foi trazendo, naquele mesmo ano, porque aí o grupo continua, né? Pessoas que eram tão boas nisso, né? E que foram me ajudando. Eu falei, nossa, aquele cara, ele se conecta tão bem com as pessoas. E aquilo, meus amigos, para mim foi um grande crescimento espiritual. Então eu aprendi que é isso, Deus quer fazer também nesse coletivo, nessa família espiritual, Ele quer crescer o nosso interior. Por isso é tão bom a gente poder caminhar como família da fé. Então, quando temos um só coração, uma só mente, um só interesse em Cristo, primeiro ensino nosso aqui vemos o que Jesus vê e pensamos o que Jesus pensa. Igreja, família espiritual, grupos da cidade, meu amigo, minha amiga, não é sobre o que eu acho, mas é sobre o que a palavra de Deus diz, é sobre os ensinos que Jesus deixou para nós. E
E aqui Filipenses 2 vai falar o seguinte: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito Santo, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, num só espírito e uma só mente. Eu e você, o nosso grupo da cidade, a nossa igreja, nós somos chamados a viver esse ambiente de família, de que nós nos conectamos na palavra e aqui nós estamos falando, não, Senhor, eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso transformar os meus pensamentos, porque é tão fácil, né? A gente ir para uma coisa muito minha, né? Como a gente vem falando aqui nesse estudo, e deixar os princípios espirituais, às vezes, como em segundo plano. Então, é o oposto, né? Nós estamos falando hoje aqui que é sobre pensar como Jesus pensa. Então, é de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a Bíblia, e nós fazemos isso quando estamos juntos em igreja, compartilhando da nossa fé, vivendo em família espiritual. É claro, Deus nos traz isso como um mandamento, um pedido, uma orientação bíblica mesmo, também para o nosso bem, né? E aí, o segundo princípio vai falar que se nós estamos em uma só mente, um só coração, unidos, nós também vamos andar em obediência como ele andou. Meu amigo, e aqui Jesus, ele deixou muito claro para nós esse exemplo. Filipenses 2:6 vai falar sobre isso, que apesar de ser Deus, né? Então assim, Jesus é o único que pôde fazer isso, porque ele não se considerou a sua igualdade com Deus, que era algo que deveria ser usado como uma vantagem, né? Está aqui falando o nosso texto bíblico, antes esvaziou-se a si mesmo. E olha, vamos nos esvaziar de nós mesmos, assim como Jesus se esvaziou. Vamos olhar mais para o outro. Vamos viver de forma mais humilde. Aí o texto vai seguir, tornando-se semelhante aos homens. Jesus, que era Deus, tornou-se semelhante aos homens, se desfez da sua grandeza, dos seus atributos divinos, sendo encontrado como em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. Sofreu tudo o que sofreu para obedecer ao chamado do Senhor. Meu amigo, minha amiga, a nossa vida vai melhorar, nossa conexão com Deus, ela depende disso, também de entender o meu chamado, o seu chamado, o que Deus quer de mim hoje, e o Espírito de Deus está falando aqui nesse estudo conosco, que tem a ver com negar-se a si mesmo, colocar os nossos sonhos e projetos diante do sonho. Deus, é isso. Quais são os teus sonhos para mim, Senhor? O que o Senhor quer para a minha vida? Como é que eu tenho que acordar? Gente, nós temos que acordar agradecendo a Deus, nós temos que acordar buscando a palavra, nós temos que acordar enchendo a nossa mente, o nosso coração daquilo que Deus quer. Porque aí nós vamos entender e discernir isso. Aí nós vamos falar, opa, não é por esse caminho aqui não, é para cá, porque Deus já revelou na sua palavra e Deus tem falado conosco através do seu Espírito Santo. E a palavra que vem aqui nesse segundo princípio é sobre humilhar-se a si mesmo, é sobre olhar os outros, né? E aí ele vai falar sobre isso aqui para fechar esse texto. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome. Então, o caminho não é a grandeza primeiro, né? É seguir o exemplo de Jesus, é humilhar-se, é considerar os outros, e aí nós vamos... Deus vai nos levantar, né? Deus vai te honrar, né? Tem tantas coisas assim na nossa vida, meus amigos, é só por um milagre do Senhor. E para viver o milagre do Senhor a humildade, é o se desfazer de si mesmo, e é isso que Deus está te chamando para fazer hoje. E fecho aqui também o nosso estudo com o terceiro princípio, que tem a ver quando temos um só coração, uma só mente, nós servimos como ele serviu, né? E aí tem um destaque lá em Filipenses 2:7. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo. E esse servo aqui, meu amigo, está falando de obediência a Deus, está falando de cumprir o chamado do Senhor. Vamos sim cuidar daquilo que Deus nos deu. Você pode ser um empresário, você pode estar numa posição importante, você pode estar fazendo parte de uma ONG, glória a Deus, Deus te conectou ali. Mas vamos entender
o nosso chamado de vida, de como nesse ambiente eu posso servir as pessoas, de como nesse ambiente eu posso servir à vontade de Deus para essas pessoas que Deus me deu para influenciar. E aí o exemplo de Jesus é sempre ele se esvaziando da sua glória, não pensando na posição humana e servindo a todos, né? A gente vai ver Jesus fazendo isso. Meu amigo e minha amiga, para fechar, a nossa conclusão ela vai falar: alegrem-se sempre no Senhor, direi novamente, alegrem-se. Essa posição de alegria, esse contentamento, essa vida cheia de Deus, ela vem através desses passos, né? Unidade na igreja, a família da fé, você não pode caminhar sozinho, entender que Deus está trazendo essas pessoas para o nosso próprio crescimento, eu poder esvaziar-me de mim mesmo e servir aqueles que Deus me deu. Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa crescer nessa quaresma olhando o exemplo de Jesus, que eu e você possamos viver essa alegria de poder experimentar uma vida espiritual saudável, equilibrada, cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. E eu quero fazer 3 convites aqui a você. Se você quer entregar sua vida a Jesus, esse é um tempo especial, o Espírito Santo te chama, Deus te chama para ter um compromisso com Ele, entregar seu coração e sua vida a Ele. Então, se você quer entregar sua vida a Jesus, vai aparecer aqui na tela um QR Code onde você vai poder deixar seu nome. Nossa equipe aqui da igreja, da cidade, vai entrar em contato com você, vai te orientar, vai conversar com você. Mas não só aceitar Jesus, se você quer se reconciliar com Ele, você que já andou perto dos caminhos do Senhor, mas por algum motivo, né, como nós falamos no devocional, lá no passado você teve alguma coisa que te afastou, mas agora Deus te chama e Deus quer que você olhe para frente. Também você pode deixar seu nome nesse QR Code. Você quer retornar aos caminhos do Senhor, se reconciliar com Deus. E também você que quer batizar, que já tem andado, caminhado com a gente, frequentado um grupo da cidade, sido família com a gente, mas você precisa agora dar um passo de fé. Você precisa agora descer as águas, como Jesus desceu, né? Seguindo os mandamentos bíblicos, confirmando sua decisão e para o reino espiritual, para as pessoas, para os seus amigos. E isso nós fazemos através do batismo nas águas. Então você também pode deixar seu nome nesse QR Code. E meu último convite aqui para você é que você que ainda não é parte desse ambiente de família da fé, que acontece em 1740 casas, né, hoje, nessa semana, venha ser parte, venha fazer parte de um grupo da cidade, venha andar com a gente, venha encontrar a sua família, o seu ambiente de conexão na família espiritual. Então também tem esse QR Code para você ser parte do grupo da cidade. Eu deixo esse convite aqui. Que Deus possa nos abençoar, que Deus dê a você uma semana cheia da presença dele, olhando para frente em nome de Jesus, e que a gente, recebendo dessa palavra aqui, a gente possa ser mais como ele foi, com mais humildade, mais entrega e mais serviço às pessoas. Em nome de Jesus, bom grupo da cidade, boa semana e boa quaresma para você e para todos nós. Em nome de Jesus, amém.